Frente a aula 4. Função do primeiro grau. Gente, vamos lá então, aula de função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Primeira coisa, você tem que lembrar, na verdade assim, vou ser sincero, não vou enrolar isso aqui não. Por que eu não vou enrolar? Porque esse conteúdo já não tem quase nada de teoria. E basicamente a forma de você resolver exercício é do jeito que você quiser. Tá? Então assim, não vamos ficar enrolado muito nisso aqui não. Isso aqui é mais exercícios mesmo, vocês fazerem exercício. Então quando você fala de função do primeiro grau, existem 3 nomes que pode aparecer. Primeiro, função do primeiro grau. Função afim, função afim também é um sinônimo. Função afim e função linear. Função linear é também um nome de função do primeiro grau. Então pode ser função do primeiro grau, pode ser função afim ou função linear, são todos sinônimos. É toda função que obedece essa lei de formação. F de x é igual a x mais b. Ou y é igual a ax mais b. Trocando as letras, é a equação da reta. Você consegue associar que isso aqui é a equação da reta? É a mesma coisa. Só vai mudar os termos que lá chama-se coeficiente angular, coeficiente linear. Aqui recebe outros nomes, é taxa de variação e valor constante, mas a ideia pode ser usado tanto lá quanto aqui. Então vamos lá, galera. O que você precisa saber de específico? Vamos lá. Quando você fala de função do primeiro grau, tem uma questão clássica no Enem. A questão do Enem, ele vai te perguntar com certeza como se calcula taxa de variação. Para você calcular taxa de variação, não necessariamente tem que ser uma função do primeiro grau. Ele falou no Enem, isso aqui é questão do Enem. Todo ano no Enem tem questão de taxa de variação. Como que você calcula taxa de variação? É o A. A taxa de variação é o A, que é o delta y, que é a variação do y, dividido pela variação do x, que é a fórmula do coeficiente angular. Então, o A, que é a taxa de variação, é o delta y dividido pelo delta x, que é o y final, menos o y inicial, dividido pelo x final, menos o x inicial. Isso é taxa de variação. Então, taxa de variação é o y final menos o y inicial, dividido pelo x final menos o x inicial. Quando você fala de função do primeiro grau, o A, como eu falei para vocês aqui, o A, nós chamamos ele de taxa de variação. O A é a taxa de variação e o B, ele é o valor inicial ou valor constante, tá? O valor inicial ou valor constante é chamado de B. Só um detalhe importante, sabe aqueles probleminhas de função do primeiro grau? Dá para você identificar quem é o A só pelo texto. O A sempre vai ser a ideia do preço por unidade. O A sempre vai ser a ideia do preço por unidade. Taxa de variação ou preço unitário, eles são sinônimos. Taxa de variação ou preço por unidade, preço unitário, eles são sinônimos. Valor inicial ou também você pode ter como valor constante. O valor inicial ou valor constante também são sinônimos numa questão de função do primeiro grau. Bom, qual é o formato do gráfico de uma... só um detalhe. Olha aqui para mim, ó. Isso aqui é importante vocês saberem. Domínio e imagem de função do primeiro grau. O domínio e a imagem de qualquer função do primeiro grau, domínio de uma função do primeiro grau, todos os números reais.
imagem de uma função do primeiro grau também são todos os números reais. Um outro detalhe importante, qualquer função do primeiro grau é bijetora. Qualquer função do primeiro grau é sempre uma função bijetora. Qualquer função do primeiro grau sempre será uma função bijetora. Qualquer função do primeiro grau sempre será bijetora. Certo? Bom, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. O gráfico de qualquer função do primeiro grau é uma reta. E quando que eu sei que o meu gráfico é crescente? Quando A é o quê? Positivo. O gráfico vai ser crescente quando A for positivo. Quando o meu gráfico vai ser decrescente? Quando A for negativo. Então, se o A for negativo, isso aqui é decrescente. Então, se o A for positivo, a minha reta é crescente. Se o A for negativo, a minha reta é decrescente. Como que você faz para achar uma reta? Para você definir uma reta, você precisa de 2 pontos. Então, toda vez que ele pedir para você fazer o gráfico de uma função, por exemplo, aí, qual que é a função que ele quer que você faça o gráfico? Y igual a 3x menos 1. Ó, y é igual a 3x menos 1. Para você fazer o gráfico de uma função como essa, sempre você monta uma tabela. Para você fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, sempre você monta uma tabela com x e com y. E aí você cria 2 valores para x. Como assim eu crio 2 valores para x? Escolhe quaisquer 2 valores para x. Você escolhe, vai, quaisquer 2 valores para x. Fala para mim. 1 e 2? 1 e 2. Se o x for 1, quanto que vai dar o y? 2. Se o x for 2, quanto vai dar o y? 5. Marca os pontos e risca a reta. Toda vez que ele pedir para você qual o gráfico de uma função do primeiro grau, você vai ter que montar os pontos e ligar os pontos. Quantos pontos eu preciso montar, professor? Só 2. Então, ó, se o x for 1, o y vale 2. Se o x for 2, o y vale 5. E aí você liga. Isso é o gráfico de uma função. Foi? Beleza. Bom, vou completar aí a apostila com vocês, algumas coisas que é legalzinho deixar bonitinho aí na apostila. Então, ó, bora lá. Qual que é a página, hein, Marcão? 38, vai lá, página 38. Vamos lá. O coeficiente de XA é chamado de quem? Qual que é o nome do A? Qual que é o nome do A? Taxa de variação, coeficiente angular ou preço por unidade. Aqui na função do primeiro grau vai aparecer taxa de variação ou preço unitário. Lá na geometria analítica ele aparece como coeficiente angular. E veremos adiante, está ligado à inclinação da reta, a gente já conversou sobre isso, em relação ao eixo X. O termo constante B é chamado de valor inicial ou valor constante. Tudo bem? Já vamos completar lá naquela regra geral ali embaixo, ó, já vamos lá, regra geral. F de x é igual a ax mais b é crescente quando? O a for maior que zero. E é decrescente quando o a for menor que zero. Certo? O que é zero da função, gente? O que é zero de uma função? Ou, tem outro nome para zero de função? Raiz da função. Zero da função ou raiz da função são sinônimos. Como que você calcula o zero da função
ou raiz da função. Zero da função ou raiz da função. Como que você calcula zero da função ou raiz da função? Você iguala a zero, pega a função, iguala a zero e resolve. Isso vale para qualquer tipo de função. Toda vez que ele perguntar para você qual a raiz da função, qual o zero da função, iguala a zero e resolve. Então, quando ele pergunta qual a raiz dessa função, cara, é para você pegar essa função, igualar a zero e resolver. A nossa função g de x aí, no caso, ele quer saber o zero da função g de x, que é 3x mais c. Então, vamos igualar ela a zero, então vai ficar 3x mais 6 é igual a zero. 3x é igual a menos 6. Qual o valor do x? Menos 2. Tá aí, isso é o zero da função. Gente, basicamente, é só isso, função do primeiro grau. É uma das aulas mais rápidas que tem, porque não tem o que falar. O que eu preciso falar com vocês, isso é muito sério. Questão de função do primeiro grau, você não é obrigado a resolver por fórmula. Então, se você... questão de função do primeiro grau, dá para resolver por padrão, você entendeu o padrão em continuar. Dá para resolver por regra de 3. Dá para resolver por PA. E dá para resolver, até por teorema de Tales dá para resolver. Também dá para resolver por fórmula. Então, se na hora da prova você entendeu uma regrinha de 3, vai nela. Se você entender um padrão, uma sequência, vai nela. Função do primeiro grau, você não é obrigado a resolver por fórmula. Você pode resolver do jeito que você quiser. Se você entender alguma relação, vai nela que provavelmente vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos começar com a questão número 1. Vai lá, começando com a questão número 1 aí, vai. Eu quero a questão número 1, eu quero a questão número 2. Bora. 1 e 2, A 1 é facinho, hein, vai. Página 39, questão 1 e 2. Bom, questão número 1, ele fala bem assim na questão número 1. Gente, olha só. Questão número 1, ele fala assim, o Antônio comprou um bilhete com um número de rifa de eletrodoméstico por R$3, com uma chance de 1 em 8 mil. Então, quantos bilhetes tem? 8 mil bilhetes. Sabe-se que cada bilhete da rifa tinha exatamente um número que custava o mesmo valor, que cada valor custava R$3. E que os organizadores do sorteio venderam todos os bilhetes e tiveram um lucro feio de 60% sobre o custo da compra do eletrodoméstico. Então, peraí, galera. Qual foi o custo do eletrodoméstico? X. Qual foi o lucro que eles obteram? 60%. De quem? De X. Então, é 0,6x. E aí, isso tudo foi o valor arrecadado. O que eles gastaram mais o lucro é igual ao valor arrecadado, que foi de 24 mil.
Então, 1,6x é igual a 24.000. Logo, o valor do objeto que eles compraram foi 24.000 dividido por 1,6. Então, o valor ali vai dar 15.000. Então, o valor do elétrico que eles compraram foi de 15.000. Letra? B. Bora, número 2, da Famema. Esse é o cúmulo da falta do que fazer. Leia o enunciado dessa questão. Hã? Porque o x é o custo, certo? E o 0,6x é o lucro. O custo mais o lucro tem que dar o total. Galera, questão número 2. Olha o que ele falou no número 2. Estudando uma certa espécie de grilos, biólogos descobriram que o gráfico da relação entre o número de vezes que o grilo canta por unidade de tempo e a temperatura é aproximadamente uma reta. Então, o número de vezes que o grilo canta pela temperatura é y igual a x mais b. É uma reta, então é uma função do primeiro grau. E aí significa o seguinte, ele canta 96 vezes a uma temperatura de 18, 180 vezes a uma temperatura de 30. Se o grilo cantar 141, qual vai ser a temperatura? Ó, o y vai ser o número de vezes que ele vai cantar e o x vai ser a temperatura. Ah, mas se eu quiser escrever o contrário, vai dar certo do mesmo jeito. Então, no primeiro caso, quem é o y? O número de vezes que ele vai cantar é 96. É igual a A vezes... Qual que é a temperatura do 96? 18. Mais B. E se ele cantar 186 vezes? Qual que é a temperatura? É igual a A vezes 30 mais B. Formou um sisteminha. Multiplica por menos 1 a primeira equação para cancelar o B, ó. Vai ficar menos 96 é igual a menos 18A menos B embaixo. 186 é igual a 30A mais B. Cortou o B, ficou 12A é igual a 190? É 90, né? Vai dar 90, então o valor do A vai ser 15 sobre 2, 7,5. Isso é o valor do A. Vou substituir para achar o valor do B. Qualquer uma delas, tanto faz. Ó, vou pegar a primeira ali, ó. 96 é igual a 18 vezes o A, que é 7,5, mais B. Vai dar 96. Gente, uma hora dessa minha cabeça não multiplica. Vai. Quanto que é 96, 118 vezes 7,5? Obrigado, Denilson. 135. Mais B, o valor do B é igual a menos 39. Então, quer dizer que o número de vezes que ele canta é igual a 7,5 vezes a temperatura menos 39. E agora, ele quer saber a temperatura para ele cantar quanto? 141. Vai ficar 141 é igual a 7,5x menos 39. Vai ficar 180 é igual a 7,5x. Logo, o x vai dar 24. Deu bom? Dá também. Dá também. A 3? Vai cuidar que você faz... Ó, como que faria essa daqui por regra de 3? Pela variação. Quando você vai fazer por regra de 3, não é pelos números, é pela variação. Então, olha aqui, ó.
você vai ter a temperatura e vai ter o número de cantos, tá? Ó, qual que é a primeira temperatura? Vamos fazer aqui, ó, 18, 30 e X. Na verdade, o X está no meio, porque como que eu vou saber que está no meio? Porque o número de cantos está diferente, ó. Com 18 eu vou ter 96, com X eu vou ter 141 e com 30 eu vou ter 186. Tem que ser meio na sequência. E aí é só fazer a variação. Qual foi a variação daqui para cá? X menos 18. Qual foi a variação daqui para cá? 12. Qual foi a variação daqui para cá? E qual foi a variação daqui para cá? Aí é só fazer regra de 3 com as variações, dá certo. Faz regra de 3 com as variações. Qual que você quer, Denilson, para a gente encerrar? A 3. O Denilson pediu a número 3 da Fudeste. Ele fala o seguinte, ó, número 3. Uma empresa construiu um poço para armazenar água de reuso. O custo para construir o primeiro metro foi de R$1.000. Então, olha só, o primeiro metro, o Denilson, custou R$1.000. O segundo metro, o terceiro metro, o quarto metro, 1.600 e assim por diante. O valor total gasto foi de quanto? O valor total seria a soma de tudo isso. Você tem uma PA. O 48.600 não é o AN, é a soma dos termos. E isso é o 48.600. É a soma, é o valor total. Lembra que valor total é sempre soma de termos. Bom, primeiro, para você montar a soma do termo, ó, a soma de termos é o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Ele quer saber o N. Então, primeiro, o A1 eu não tenho o AN. Então, vou lá na fórmula do AN, Denilson. Quem é o AN? É o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN vai ser igual o A1, que é 1.000, mais N menos 1 vezes 200. Então, o AN vai ser igual a 200N mais 800. Bom, vamos resolver. Vamos lá na fórmula do SN, que é a fórmula da soma, Denilson. Qual que é a fórmula do SN? SN é igual o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. O A1 é 1.000, o AN 200N mais 800 vezes N dividido por 2. Isso tem que dar quanto? Qual que é o valor lá? 48.600. Bom, vai ficar 1.800 N mais 200N ao quadrado é igual a 97.200. Já vou cortar esses dois zeros aqui, ó. E vou trazer o 962 para cá, ó. Ficou 2n ao quadrado mais 18n menos 972 é igual a zero. Simplifica por 2 para ficar menos pior, ó, Denilson. N ao quadrado mais 9n menos 486 é igual a zero. E aí, uma hora dessa, a gente não faz Bhaskara. Me fala aí, ajuda aí, vai. Que números... Ah, não, faz soma e produto. Que números que multiplicados dão menos 486 e das somadas dão menos 9? Aí, o Denilson, como que você não sabe? O N vai dar 18 ou o N vai dar menos 27. Só que não pode dar menos 27, então a resposta é 18. Isso é boa. Você tá? Mas, ó, na boa, uma questão dessa você não pode perder. Dá para fazer na mão, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer na mão. Ah, eu vou fazer fórmula. Não, é que eu decorei a resposta.
Mas se você fosse fazer um Bhaskara aqui, pô, ia levar tempo também. Talvez até fazer na mão seria talvez até mais rápido do que fazer pela fórmula. Você ia somando 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, porque não vai dar muita diferença. Certo? Beleza, gente. Bom, então, ó, a gente vai encerrar a aula de função do primeiro grau. E aí, como eu falei para vocês, eu quero vocês produzindo. Quero vocês produzindo. Vocês podem escolher onde você quiser. Você tem aula do intensivão, vocês têm 20 minutos, eu quero pelo menos 5, 6 questões. Vocês têm aula 1 do intensivão, aula 5 da frente A do intensivão, aula 5 da frente B do intensivão, aula de reta e aula de função do primeiro grau. Você tem 4 pontas para escolher. Você pode escolher onde você quiser aí, ó, e chegar o braço que eu vou ajudar vocês. Vai. Quero produção, quero todo mundo rendendo agora. Vamos, Fatiminha, acorda, Fatiminha. Eu também.